Bem, vamos lá. Começando a gravação de como cadastrar sinistro na Allianz. Vamos acessar aqui a base da Allianz, cadastrar, entrar com login e senha. E aí, uma vez que a gente entrou aqui no login e a senha, a gente tem algumas opções, né? Tem a opção de consultas, por exemplo, que é a opção que a gente já tem costume, tem a parte de gestão. E na parte de gestão, a gente tem a parte de agendar a vistoria, abertura de sinistro, agendar a vistoria, mas essa parte, ela não é muito eficiente no momento, tá? Tanto é que quando você pesquisa alguma coisa, geralmente não aparece nada. Então, a gente já não usa muito essa parte. O ideal é a gente ir lá na parte de pesquisa, coloca o nome do cliente e aí sim, na ficha de gestão do cliente, a gente faz o cadastro, a abertura, etc. Então, por exemplo, se você tiver que abrir um sinistro, o melhor caminho é você colocar um nome, por exemplo, pesquisar, e quando o cliente aparecer na sua ficha de gestão, você vai lá embaixo e clica na opção operar, ou clica aí no carro do cliente, por exemplo. Aí sim ele vai abrir a opção de avisar sinistro. E aí na parte de avisar sinistro é que você vai começar a fazer o preenchimento do sinistro, tanto de um como outro, segurado ou terceiro, e tem várias opções para você fazer essa operação, mas todas elas são bem simples, não tem muito mistério não. Então, quando a gente clica no portal e clica em aceitar, ele já abre a tela e começam as perguntas. Primeira pergunta, quando aconteceu? A gente já informa o dia e a hora que ocorreu o acidente, tá? Lembrando que são as perguntas principais que a gente tem que fazer para o nosso segurado. Quando aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, então tudo isso faz parte da abertura do sinistro. Aqui na parte de endereço eu posso digitar um CEP e ele já retorna o nome da cidade mais próxima para a gente pesquisar. Eu coloco aqui um complemento, se eu tiver, e clico em próximo. Ele vai começar a pesquisar os dados do cliente e vai perguntar para a gente qual é o tipo do sinistro. Se é um sinistro envolvendo acidentes sem terceiros, se é um sinistro com terceiros, se é um veículo encontrado com dano, se é fenômeno climático, se for um roubo, furto, se for um carro roubado e localizado e se foi um carro que pegou fogo. Nesse nosso exemplo, a gente vai fazer um acidente sem terceiros envolvidos e com terceiros envolvidos, ok? A gente vai passar por cada uma dessas situações, mas é importante que você veja que as seguradoras elas podem separar os segmentos de sinistro para cada situação, tá? No caso da Allianz especificamente, ela prefere separar para facilitar o controle. Então a gente pode, por exemplo, escolher aqui acidente com terceiros e ele começa a fazer as perguntas. Como aconteceu? Se foi uma colisão, se foi atropelamento, se foi colisão com animal, se foi colisão com outro veículo. A gente vai escolher colisão com outro veículo. E aí ele pergunta como você avalia se é danos leves, se são danos graves, se é um capotamento ou se vai ser um atendimento somente a terceiros, tá? A gente pode considerar dano leve aquele dano que o veículo continua andando ou que pode ser reparado de forma simples. Vamos continuar. Ele pergunta se o veículo estava trafegando em local, no caso, público, e pergunta quando, que é justamente a explicação que você vai dar. Essa explicação tem que ser a mais próxima, mais fiel possível ao acontecimento. Se houver um boletim de ocorrência, o ideal é que você escreva exatamente ou similar ao que tem no boletim de ocorrência. Então, vamos colocar aqui uma informação. Quando eu fazer uma curva na rua Francisco da Cunha, não observei um carro de placa KHN 2936 vindo na outra direção e sem conseguir frear, eu atingi o carro, danificando a minha parte da frente. É importante a gente colocar a placa dos veículos envolvidos, porque vai ajudar a seguradora a identificar as situações. Escrevi e ele pergunta: de acordo com o dano, pediu reboque, sim ou não? E se o veículo foi projetado para outros veículos ou estrutura, ou se ele não foi projetado? Eu coloquei que sim,
Fiz o boletim de ocorrência, sim ou não, tá? O boletim de ocorrência eu posso pedir. Se eu coloquei sim, eu tenho que informar o número. Se eu colocar o não, eu posso enviar depois, tá? Ideal que se tenha um boletim de ocorrência, mas se não tiver, a gente pode cadastrar e depois continuar. Houve dano ao veículo? Sim, houve dano. E aí ele pergunta quais as partes danificadas. E aí você pode marcar as partes danificadas de acordo com o relato do próprio segurado. E aí vem a parte de anexar as fotos. Se você puder anexar as fotos, e aí são fotos simples, da lateral do carro, da frente do carro, da traseira do carro, já para servir de identificação. Se você não tiver as fotos no momento, você pode enviar depois. Quanto mais fotos você enviar, mais rápido é o processo de vistoria. Então, quanto mais informação tiver, melhor. Na outra página, ele pede uma foto detalhada, mais próxima da parte danificada. Também você pode enviar depois. E aí ele pergunta agora quem era o motorista que estava dirigindo. Tá? Então, eu tenho, por exemplo, aqui o segurado ou o principal condutor. Eu vou escolher o segurado. E aí ele pergunta se eu quero adicionar os envolvidos. Eu posso adicionar um veículo, animal ou pessoa, e eu posso colocar aqui as informações já do terceiro: CPF, nome, celular e e-mail. Tá? Já vou colocando informações, eu já vou preenchendo. Quanto mais informação, melhor. Se não tiver, eu posso mandar o link para o envolvido preencher. Então, estou no movimento, não tenho as informações completas, posso clicar nesse quadrante e o sistema manda para o telefone de contato um link para o segurado e o terceiro preencher as informações. Tá? Não é muito ideal, porque no momento do acidente, geralmente as pessoas estão nervosas, então isso aqui fica para a última opção. Ele mostra um resumo do que foi cadastrado, do que vai ser cadastrado, e se a gente clicar em próximo, ele já vai gerar a numeração do sinistro. Como é um treinamento, a gente não vai finalizar e vamos seguir.